Essa questão diz o seguinte: admita uma colisão frontal totalmente inelástica entre um objeto que se move com velocidade inicial v0 e outro objeto inicialmente em repouso, ambos com a mesma massa. Nessa situação, a velocidade com a qual os dois objetos se movem após a colisão equivale a. Então temos aí uma questão sobre colisões. Para ajudar a interpretar, vou fazer um desenho sobre o que aconteceu antes da colisão e o que acontece depois da colisão. Pronto. Então, antes da colisão, tinha uma bolinha, um objeto qualquer, que viajava para a direita. O problema não falou sobre direita ou esquerda, então eu escolhi que estava indo para a direita para poder ilustrar. Então a bolinha está indo para a direita com velocidade v0 e ela vai de encontro a uma outra bolinha que eu desenhei idêntica a essa que está se mexendo, porque elas têm a mesma massa. Então eu desenhei duas iguais para não ter chance de confundir. Então tem uma bolinha indo para a direita com velocidade v0 e uma bolinha igualzinha a ela parada logo ali na frente. Aí acontece a colisão. O que vai acontecer? O que vai ter depois da colisão? Depois da colisão, as duas bolinhas vão caminhar juntas para a direita com uma velocidade v' diferente. Por que eu sei que elas vão caminhar juntas? Porque a questão fala que esse choque é um choque de qual tipo? Tá aqui, olha. Totalmente inelástico. E aí, por isso, depois da colisão, os objetos se juntam como se fosse um só e vão para o mesmo lado com uma outra velocidade. Claro, né? Olha só. Aqui era só uma bolinha se mexendo, aqui são duas. Então essa velocidade v' naturalmente tem essa intuição de que ela vai ser um pouquinho menor do que a velocidade antes, v0 de uma bolinha só. E isso é bem verdade. Mas e agora? Como é que a gente calcula essa velocidade v'? Então, a gente vai ter que usar aqui a lei da conservação do momento, que também é chamado de quantidade de movimento. Se você esqueceu, o momento, vou escrever P, ele é igual a massa vezes a velocidade. Simples assim, m vezes v. Esse é o momento, também chamado de quantidade de movimento. Às vezes as pessoas, em vez de P, colocam Q. Os dois servem, o importante é você se entender aí desse lado. Beleza, e daí? E daí o seguinte, acontece que essa lei da conservação do momento ou quantidade de movimento diz que o momento total antes da colisão é igual ao momento total depois da colisão. Essa é a lei de conservação do momento. E como que essa lei funciona? É muito fácil, olha só. Antes da colisão, o que nós tínhamos? Uma bolinha se mexendo, então, se mexe, ela tem momento, e uma bolinha parada. Essa bolinha parada não tem momento, ou seja, o momento da bolinha número 2 é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque a velocidade dela é igual a zero. O momento da bolinha número 1 é igual a quanto? É só usar a fórmula. A massa da bolinha número 1, que é desconhecida, vezes a velocidade dela, v0. Deixa eu colocar aqui em cima um A, que isso daqui é o momento da bolinha 1 antes da colisão, e esse é o momento da bolinha 2 antes da colisão. E depois da colisão? Depois da colisão, as duas bolinhas se mexem. Então, a bolinha número 2, depois da colisão, tem um momento que é dado por m vezes a nova velocidade, e a bolinha número 1 tem um momento também que é dado por m vezes a nova velocidade. Vê que os momentos aqui são iguais. Por que isso aconteceu? Porque a velocidade com que elas se movem é a mesma e as massas também são iguais. Então, esses momentos acabam sendo iguais. Como que a gente pode usar agora a lei da conservação? Olha só, qual que era o momento total antes da colisão? m vezes v0 mais, zero da bolinha número 2. E isso é igual ao momento depois da colisão, que é m v' mais m v'. Como que fica isso daqui? Esse zero nem tem que escrever de novo, aí vai ficar mv0 é igual a quê? Bom, nós temos dois termos idênticos, então a gente junta num só e coloca o 2 na frente. 2mv'. Agora, olha só, tem m de um lado, tem m do outro. Corta. E por fim, quanto é que vai valer o v'? Bom, é só passar esse 2 dividindo, e como é que fica? v0 sobre 2 é igual a v'. Portanto, depois da colisão, o conjunto se move com velocidade v', que é igual a v0 sobre 2. Então, resposta alternativa A. E então é isso. Se você gostou, deixa um joinha. Se você não gostou, deixa lá o joinha ao contrário. Se inscreve no canal, comenta, faz pedido de exercício, pede um conteúdo, uma matéria que você quiser.
Valeu, volta sempre.